projeto interdisciplinar é a junção de projetos sob o mesmo guarda-chuva. Então a gente propõe um tema, ou os alunos propõem um tema, isso varia, e a gente, dividindo os alunos em grupos de interesse, trabalham dentro desse tema, normalmente com um caminho que vai de pesquisa até chegar num produto. Isso é o projeto interdisciplinar. E daí a gente tem variações que vão acontecer de projeto para projeto, semestre para semestre e também de orientador para orientador. A proposta do Viver, ela encara o conhecimento de forma interdisciplinar sempre. Eu acho que é uma tônica da gente, né? Acho que essa coisa disciplinar, ela faz algum sentido lá na universidade, na pós, no sentido de uma especialização, mas ela, em termos de educação, ela é muito relativa mesmo, a ideia de você trabalhar as disciplinas. Existe uma lógica de cada disciplina? Existe, né? Então, você tem linguagens específicas de cada disciplina e isso é bom explorar um pouco. Mas eu acho que, em termos de educação e de educação fundamental e mesmo de médio, você tem que explorar muito essa ideia de que a realidade não se encaixa nos quadros das disciplinas e que você tem que ter espaço para os estudantes estabelecerem essas relações que existem entre os diversos maneiras de olhar para essa realidade, né? Mas de forma mais integrada. Acho que o PI, ele faz com que a gente consiga conectar coisas que eles, de repente, não conseguem ainda vislumbrar. E a gente, por meio dessa interdisciplinaridade das matérias, a gente consegue trazer para a criança, né, a vida prática com um projeto que normalmente ele é muito delicioso, porque a temática é construída junto com os alunos. Então eu diria que é aplicar o conhecimento da escola na vida prática de um jeito mais gostoso. Eu definiria assim. Bom, o PI, ele é um projeto que a turma escolhe um tema em comum para a turma inteira trabalhar junto com a professora. E esse projeto, ele engloba todas as disciplinas que eles trabalham com a professora polivalente. Então, a matemática, as linguagens, humanidades, ciências. E a gente vai trabalhando esse tema a partir das etapas de um projeto. Então, é elencada ali as etapas, a gente usa uma base de etapas lá do Hernan, mas a gente vai ali também modificando de acordo com o que a turma acha necessário. A educação para projetos, ela está justamente no lugar de elaborar, de fomentar o criticismo, a informação, de apresentar ferramentas para autonomia na pesquisa, para autonomia na relação com o conhecimento. Porque é isso, a informação está ali para quem quiser. A IA está aí para a gente elaborar um texto padrão. Então, o que a próxima geração, que já está aí, né? Para além de viver na escola, que eu acho que a escola é em si uma vivência importante, mas assim, como sujeito no mundo, quem que a gente quer que ele seja? E aí ter um recurso para estabelecer a sua própria relação com o conhecimento, negociar essa relação com o conhecimento coletivamente, porque não é tudo que eu quero que eu vou estudar, né? Apresentar, estruturar aquilo que eu preciso investigar, ir atrás de boas fontes, interpretar boas fontes, porque é isso, assim, um dos recursos que eu uso muito é botar notícia de jornal, um texto científico, quase na íntegra para as crianças interpretarem. E no começo tem um incômodo das crianças, é um processo de construção, mas no final elas estão muito mais repertoriadas para, se elas estiverem interessadas, se tiverem com uma questão sobre um tema, elas podem entrar ali num site de notícias e interpretar sobre aquele tema e investigar por elas, né? Então tá nesse lugar de realmente repertoriar a criança para ser um pesquisador na vida. Tem várias fases do desenvolvimento, ainda mais porque nós trabalhamos por ciclos. E dentro dos ciclos a gente tem diferenças entre os estudantes, né? E é isso, a escola é diversa, né? Essas diferenças elas devem existir realmente. Mas é na hora do PI que essa multiplicidade ela se torna muito poderosa.
porque cada um contribui com aquilo que tem de melhor. Então eu acho que todo aluno e aluna pode ser visto e pode colaborar com o PI sem receio de ser avaliado, porque ainda que a gente não tenha um processo avaliativo por provas, em sala de aula, quando eles estão ali na disciplina, essa é a disciplina de português, essa é a disciplina de matemática, eles estão sempre, de alguma forma, se sentindo avaliados. E eu acho que o PI é a hora que eles conseguem relaxar e não pensar muito sobre o que eles estão sendo avaliados ou o que eles estão aprendendo. E sem perceber, eles começam a aprender a matemática, eles começam a aprender a geografia, eles aprendem humanidades, né? A geografia, a história, tudo dentro do PI. Bom, aqui no infantil a gente não chama de PI porque a gente não tem o PP, né? Tem essa divisão lá a partir do F1. Na verdade, a gente não tem o PP porque qualquer projeto que eles queiram, a gente vai atrás. Então, a gente para fazer o PP de alguma criança, mas a gente não desenvolve no tempo um PP, a gente desenvolve de acordo com o interesse deles. Então, o PI a gente chama de o projeto que a gente desenvolve. Com crianças muito pequenas, a gente tem uma diferença do que é desenvolver um projeto com crianças de 2 anos e com crianças de 5 anos. É bem diferente. Às vezes até o mesmo projeto, acaba acontecendo o mesmo projeto quando a gente vê que está todo mundo interessado. Mas dos pequenos é muito mais da observação das professoras, né? O projeto aqui na educação infantil, é muito curioso a maneira com que surge o tema, né? Do que nasce esse projeto. As crianças vivenciam a rotina normal e nós, como educadoras, a gente está sempre ali a observar os seus interesses. Muitas vezes o tema do projeto surge por conta de um interesse. Então, assim, a gente está vendo que as crianças estão brincando muito de histórias, querendo brincar de contação de história, de faz de conta, talvez dali nasça um projeto. Acho que o trabalho do infantil é muito mais dos princípios pedagógicos que nos orientam e exige uma capacidade de criatividade e invenção das professoras grande, que é como é que eu puxo disso que está acontecendo, esses princípios, todo dia. Então, o projeto interdisciplinar ele existe em todos os segmentos, né? E é esse momento de forçar olhar para cada tema, para cada realidade, com esse olhar integrador dos diversos aspectos. Primeiro de tudo, tem a transdisciplinaridade, né? A gente misturar as coisas sem essa segmentação de que, sei lá, a matemática só trabalha com certas coisas. Então, quando você trabalha, você vai trabalhar sobre saúde pública, não tem como não ter estatística. Então você vai ver a matemática aplicada dentro de uma questão que pode ser muito mais das humanidades, porém é a matemática ali. Então você tem Qual é a disciplina necessária para a gente falar disso? E essas disciplinas vão sendo acionadas pela necessidade e não o contrário, que é o mais comum, né? E também tem a ideia de tirar o professor desse lugar do palco, do detentor do conhecimento. Então, eu, por exemplo, sou da área de artes, né? Então, por mais que eu goste de história, política, não sei o quê, eu vou trabalhar sobre temas que eu não domino. Então a gente eu como orientador, vou levantar questões, mas sobre coisas que eu não conheço muito. Então a gente vai, a partir dessas questões que os alunos vão levantar e que às vezes eu vou problematizar, descobrir quais são os caminhos disso. Então, você vai falar de uma coisa que você não conhece, como você começa a entender disso? E que é um processo que é muito o processo de aluno, né? Então, quando o professor vai para esse lugar, eu acho que tem uma aproximação muito grande entre alunos e professores e tem essa desmistificação desse lugar de o adulto que sabe tudo, o professor que sabe tudo, e esse conhecimento é construído em conjunto. E eu acho que isso é uma grande
uma grande conquista para tudo mais que a gente faz no mundo para além da escola. Eu vejo de uma forma muito potente, principalmente no que diz respeito à argumentação. Então, eles vão criando estratégias de debate, de discussão, do respeito à opinião adversa, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente mais está precisando hoje em dia, né? Conseguir escutar o outro e entender os diferentes pontos de vista. E também, no meu tema atual, eles têm trabalhado muito com as informações falsas, porque eles pesquisam bastante, né, nesse tema, porque é muito amplo, tem vários caminhos ali que a gente pode seguir. E se encontra muita informação falsa sobre isso, né? Se encontra muita informação que traz um viés político muito grande e acaba distorcendo ali o fato. Então, eles estão ganhando essa consciência de comparar diferentes veículos, né, de informação, de entender como uma mesma notícia é escrita de formas diferentes, de olhar também para esses governos totalitários, né, que é o que a gente tem estudado atualmente, e perceber como essa movimentação, ela não é de uma forma para outra, né, ela vai acontecendo de uma maneira gradual. E eles conseguem muito também comparar o que eles veem lá, né, no nosso PI com o que acontece atualmente na nossa sociedade. Então, eles fazem bastante esses links ali, né, que são bem interessantes. A gente, por exemplo, no Fundamental 1, teve momentos em que a gente fez um projeto interdisciplinar que tinha um foco geral para todas as séries do F1, com um recorte específico para cada série. Então, vou dar um exemplo que é óbvio que é assim, o foco é Brasil e cada série vai trabalhar com uma região. E daí a junção de tudo isso mostra o Brasil, né? Esses temas que são geográficos, né? O Brasil, a América Latina, a África, são temas muito bons para projeto interdisciplinar, porque é um tema de um recorte de realidade que vai incluir todos os aspectos, o cultural, a história, a geografia mesmo, as questões linguísticas. Então, são recortes muito bons para fazer projeto interdisciplinar. Como que eu escolho o tema, né, os temas? Porque o que eu faço hoje é escolher um grupo de temas, apresentar para eles esse grupo de temas pré-escolhidos e eles escolhem um entre esses temas pré-escolhidos, só que são grandes guarda-chuvas, né? E aí a gente vai fazer os subtemas a partir daí. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar no meu conteúdo programático, porque eu tenho uma série de habilidades e de temáticas e de conceitos que eu acho essenciais serem trabalhados no 4º ano como potencialização de ser no mundo, né? Então, assim, eu levo em consideração a BNCC, eu acho que ela é um guia importante porque ela foi elaborada na CONAI, né? Então, as temáticas que estão ali, elas foram elaboradas na Convenção Nacional de Educação. Então, isso é um elemento que eu acho importante considerar. Então, aí eu vou pegar esses temas, mas não só, né? Eu não me esgoto neles e nem fico muito atrelada a eles. Mas assim, então a multiplicação, enfim, vai em ciências, né? Com temas mais... eu acho que é uma época que eles estão muito bacanas para começar a fazer algumas vivências de física, algumas vivências em química, que eu acho que eles começam a ter um repertório de observação maior, então eles conseguem adentrar nesse universo. Eu acho importante uma fase, por exemplo, de trabalhar a formação do povo brasileiro, porque eu acho que dá repertório deles de análise para o mundo, né? E quanto sujeitos, né, antirracistas e anticapacitistas. Eu acho que tudo isso perpassa pelo direito, pelas ciências humanas. Então eu tenho essas grandes temáticas que eu acho muito importantes para a idade, para a faixa etária. E não só eu, né? Isso que eu falei. E o Congresso Nacional de Educação me dá dicas de quais são elas que eu acho importante considerar. E eu vejo também que eles ganham um fôlego maior, né? Para leitura, por exemplo. Então, a leitura é algo que é super trabalhado dentro do projeto, porque a gente valoriza essa questão da pesquisa, das perguntas disparadoras, então de não partir para uma pesquisa
de um nada, mas de identificar ali o que você quer aprender sobre aquele tema, porque todos os temas, né, quando a gente escolhe o tema principal, que é o guarda-chuva, ele acaba sendo muito amplo. E aí a gente vai afunilando de acordo com as perguntas, né, que eles vão elaborando. E eu vejo muita potência nesse olhar investigativo quando eles vão escrever as perguntas. Que aí eles passam por esse processo de escrita várias vezes durante todo o período ali do projeto. E eles vão identificando de qual forma eles têm que fazer essas perguntas para obter as informações que eles precisam, né? E outro aspecto também que eu acho que cresce bastante é da interpretação textual, de gráficos, saber identificar os dados ali dentro de um texto. Porque isso faz com que ela seja habilitada para pesquisar o que ela quiser, né? E para sempre, assim, a área que ela quiser. Né? Então ela não vai ser boa em matemática, ela não vai ser boa em português. Não é meu papel formar uma pessoa boa em matemática, boa em português, ou boa em leitura de mapa. Meu papel é formar alguém que sabe usar recursos para pesquisar qualquer tema dentro da complexidade também. Entendendo que esse tema tem elementos de observação, que ele pode ser observado por vários ângulos. Então, o projeto é isso. Eu acho que ele estimula a criança a buscar diferentes maneiras de conhecimento. Então, a gente vai pela pesquisa, a gente vai para casa, às vezes eles vão para casa e trazem no dia seguinte um objeto, um livro que chamou a atenção neles lá no final de semana com a avó, com o vô, e eles falam, eu vou trazer para a escola porque a gente está falando sobre isso. Então o projeto acaba indo para casa, voltando, e eles se apropriam de uma maneira assim totalmente rica. A gente pensa muito por projeto, né? Por essa ideia de sair de um princípio, de uma ideia e tentar chegar num produto. E essa ideia de projeto ela vai funcionar sempre de uma forma parecida, embora os caminhos sejam absolutamente diversos. Mas eu acho que tem um exemplo que eu sempre dou, que é a ideia do eu quero construir uma casa. Como você faz para construir uma casa? Os alunos muitas vezes acham que basta trazer um monte de tijolo que a gente constrói uma casa. Mas aonde vai o encanamento? Que tamanho vai ter cada ambiente dessa casa? Então, se você não partir desse projeto, se você não partir, né, da ideia de projetar, de jogar para frente, partir qual é a ideia que eu tenho? Essa ideia vai gerar problemas. Esses problemas vão gerar soluções até chegar num produto que vai ser muito mais elaborado do que chegar com um monte de tijolo e querer que isso seja uma casa. E é uma possibilidade de aprofundamento, isso que eu sinto assim que é interessante. Eu acho que a escola, quando ela quer dar um repertório muito geral, né, muito amplo dos vários temas e tal, a gente acaba sendo superficial, não tem o que fazer. Quando você pega e fala, olha, o nosso tema é esse, é grande, mas você vai escolher focar, sei lá, em habitação, a possibilidade de aprofundamento já se dá. Então isso é muito interessante. É um momento que também se explora muito outras habilidades. Então é isso, você está fazendo um documentário, tem o olhar mais para a montagem, tem a entrevista, tem a fotografia, tem vários aspectos que vão estar, tem o roteiro, tem tudo isso, né? E a gente, nesses processos, por exemplo, nesse projeto, você tem todo um trabalho com estatísticas, então a matemática entrou, tem toda... Então, é realmente interdisciplinar, né? O PI ele tem uma coisa muito interessante, que eu acho que torna o projeto muito vivo, que é fazer com que professor, professora e aluna tenham que se desenvolver. Nem sempre o PI ele é um assunto que a gente domina completamente e faz com que a gente, como educador e educadora, a gente tenha que estudar sobre. E eu acho que isso é muito poderoso, porque tira a gente desse lugar onde o aluno está esperando que a gente vá fazer, passar o conhecimento. Não, a gente está ali realmente como esse facilitador, como o processo da relação com o estudante, e a gente também está como aprendente. E eu acho que isso que também torna o aluno mais confortável para ele desenvolver, ou ela, desenvolver dentro da disciplina sem perceber que está aprendendo.
porque não está naquela relação preciso aprender. Ela percebe que a gente está ali buscando e encontrando respostas dentro do caminho juntos. Eu acho que essa construção das etapas junto com as crianças é algo muito característico do Viver, e eu vejo como algo muito potente para a aprendizagem delas, porque elas se tornam protagonistas ali, né? E isso empodera e traz um significado muito maior. Então, quando eles vão trabalhar, né, no PI, a gente vai trabalhar pontuação, que é um objetivo de aprendizagem, né, lá da BNCC para o 5º ano, e a gente trabalha dentro do texto de guerras, que é algo do foco de interesse da turma, eles engajam muito mais de olhar para essa atividade, porque traz esse lado da curiosidade. Então, é um texto que vai trazer aquelas dúvidas que eles vão construindo, e a gente está trabalhando um objetivo que é necessário, né, para o processo de aprendizagem deles. E muitas vezes ele serve de assunto para as disciplinas desenvolverem até nos momentos solitários delas. Então, assim, estamos com esse projeto, então vamos, na hora da redação, usar esses focos que eles estão tendo no projeto interdisciplinar e desenvolver também na redação. Então, assim, sinto que tem, o ano passado, por exemplo, que a gente teve o projeto de África no médio e de América Latina no Fundo 2, a literatura foi muito vinculada a esses dois universos. Então, ela alimentava o projeto interdisciplinar e, ao mesmo tempo, o projeto interdisciplinar dava base para que a leitura dos textos literários fizesse mais sentido. Então foi bem legal essa inter-relação. E daí é para além das aulas que tem de projeto interdisciplinar, a gente faz essas ligações com outras disciplinas que resolvem entrar na lógica do projeto interdisciplinar e se alimentar dele, né? Se alimentar do próprio projeto. O principal ponto do PI no Viver é a flexibilidade, né? Então, de a gente poder sentar junto com as crianças, avaliar ali e decidir se é aquele caminho, se eles vão passar por outro caminho, quais são as etapas que eles vão passar, em que ordem eles acham com essas etapas, e poder voltar atrás também e perceber o que não deu certo e replanejar de novo. E eu percebo o quanto isso forma eles para a resolução de conflitos no dia a dia. Então, de ter esse momento de reflexão ali em situações ali no dia a dia também, problemas que eles têm, de eles conseguirem olhar para o conflito em si e fazer um planejamento ali de resolução, que é muito diferente do que eu tive em outras escolas. O PI, mais que tudo, é relacionar as coisas, né? Seja através dos assuntos, dos conteúdos, dos caminhos possíveis, e é ver como coisas que a princípio não têm relação, tão interligadas e são, não sei como falar isso, influenciam entre si.